Oi, gente, tudo bem por aí? Josué, capítulo 22. Vamos falar mais um pouco sobre as tribos. Deixa eu ver quantos versículos. 34. É pequeno, mas não é muito, né? Vamos lá, vamos ler. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade, de Manassés, do leste, e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, o servo do Senhor, mandou, e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Josué chamou eles para elogiar. Que bonito, né? Poder do elogio, né? Muito bom a gente elogiar as pessoas e ser elogiado também, né? Quando é sincero, claro. No caso aqui era, Josué chamou essas tribos para falar que tudo que o Senhor tinha mandado eles fazerem, e ele também, eles tinham feito. Que legal. Mandou, vocês têm obedecido as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado os mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como ele havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele. Obedeçam os seus mandamentos. Fiquem ligados com ele e o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. É um conselho de Josué para essas tribos e para nós também, né? Eu vou ler de novo esse versículo. E agora você está ouvindo como se fosse para você. Como não? É para você também, né? Para mim, para você e para nós. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Agora, amem ao Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele. Obedeçam os seus mandamentos. Fiquem ligados com ele. Fiquem em oração constante, em pensamento, pensando, sabendo, entendendo que ele está aqui com você o tempo todo. Fiquem ligados com ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Lindo, né? Aí Josué os abençoou e se despediu deles. E eles voltaram para casa. Moisés tinha dado as terras a leste do rio Jordão e Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade, Josué tinha dado terra a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, os abençoou e disse: Vocês estão voltando para casa, muito ricos, com muito gado, com muita prata, com muito ouro, com muito bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com os seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Eles eram um povo guerreiro, né? Eles lutaram muito, e aí quando eles lutavam, eles pegavam os despojos, que a Bíblia fala, né? Eles pegavam tudo que ficava, eles matavam as pessoas da cidade, e depois eles podiam pegar, né? Algumas vezes eles podiam pegar as coisas que ficavam lá. Então essa galera aqui, como eles tinham guerreado muito, tinham feito tudo que Deus tinha mandado, eles tinham muitas coisas, eles eram muito ricos, um povo muito próspero, muito abençoado. Tinham muitas roupas, muitos ouros, muitas coisas preciosas para aquela época lá e até hoje, né? Repartam com seus irmãos. Então, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Quando eles chegaram em Gelilote, do lado oeste do rio Jordão, as 2,5 tribos construíram ali um altar grande, que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: Escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do rio Jordão.
Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló. Siló era a cidade que tinha o templo, que tinha o tabernáculo, é a cidade que foi escolhida para que todos fossem lá, fazer os sacrifícios, orar, buscar a presença de Deus. Que a presença de Deus naquela época habitava no tabernáculo, não habitava dentro de nós igual hoje em dia. E Siló foi essa cidade. Então todo o povo de Israel ouviu isso e se reuniu lá em Siló, lá na cidade que tinha o tabernáculo, a igreja, para fazer guerra contra eles, porque eles fizeram um memorial, construíram uma torre lá. Então o povo de Israel enviou Finéias. Finéias era filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, Gade e Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, Gade e Manassés do leste. Eles disseram: todo o povo de Deus reunido mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição contra Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo ao nosso Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido por Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço da terra aqui do nosso lado. Porém, não se revoltem contra o Senhor e nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar além do altar do Senhor, o nosso Deus. Lembrem de Acã, filho de Zera. Não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deveriam ser destruídas. E todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel: Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Poderoso. Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso e fiquem sabendo vocês também. Se nós nos revoltamos e se não fomos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Nos matem. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, e nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos este altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês. A tribo de Ruben e de Gade. Tribos de Ruben e de Gade, vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar ao Senhor. Foi um cuidado, Por isso o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas e nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós. E para vocês também. E para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas em sacrifícios de animais.
mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor e nem pensamos em deixá-lo de seguir. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou oferta de cereais e nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos o outro altar além do altar do Senhor, o nosso Deus, que fica na frente da tenda onde Ele mora. O sacerdote Finéias e os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam ali com eles ouviram e disseram ao povo da tribo de Ruben, Gade e Manassés do leste, e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho de Eleazar, disse ao povo de Ruben, Gade e Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben, Gade da região de Gileade e voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerras, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós e nós de que o Senhor é Deus. É uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Assim finalizamos o capítulo 23. Agora vamos sugar aqui o que a gente pode aprender com esse capítulo. Um capítulo muito bonito, eu li ele direto para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Porque ele fala sobre comunicação. Quantas vezes a gente toma decisões precipitadas como essas famílias de Israel aqui. Todos eles. Josué mandou eles voltarem para a casa deles porque Moisés já tinha levado para o outro lado do Rio Jordão. Moisés já tinha dado para eles lutaram, enriqueceram, ganharam muitas batalhas, ganharam muitos despojos, né? Tinham muita coisa e Josué devolveu a terra deles. Vocês já fizeram a sua missão, vocês já cumpriram tudo que Deus mandou vocês fazerem do lado de cá do rio. Pode voltar para lá e assumir a sua terra. E quando eles foram, eles construíram um memorial, que eles chamaram de testemunha. Construíram, não sei como foi essa construção, mas imagino que tenha sido uma coisa grande, porque eles demoraram a fazer ali. Talvez uma mini igreja, alguma coisa. E as pessoas que viram aquilo pensaram que era para oferecer sacrifício, que eles estavam fazendo uma outra religião, uma outra igreja. As pessoas julgaram. As pessoas julgaram com seu próprio, porque viram. Nem sempre que você está vendo é o que você realmente precisa ver. Às vezes você vê um memorial, uma nova igreja sendo construída, no caso deles ali, e você acha que eles estão traindo. Eles acharam que eles estavam traindo Deus, que eles iam fazer novos sacrifícios ali. E na verdade o coração deles estava puro. O coração deles queria mostrar, queria deixar para a herança. Em caso de algum dia eles brigarem entre eles, do leste e do oeste ali, daquela briga do lado do rio, eles iam olhar aquele memorial e saber que eles são da mesma tribo, que eles pertencem ao mesmo Deus. E para a descendência, olha que bonito, quantas pessoas a gente ouve falando assim: ah, não quero nem saber, eu vou gastar a água toda. O problema é de quem vem depois de mim, não tem nada com isso. Gente, eu já ouvi isso. E eu fiquei assim extremamente chocada. Faz anos que eu ouvi isso e eu ainda me lembro como se fosse agora. Quando a pessoa falou comigo assim: ah, eu não quero nem saber. O problema é deles. Eu vou gastar toda a água, vou deixar essa torneira aberta aqui. Eu fiquei assim horrorizada. E depois eu vi outras pessoas que não estão nem aí com a herança. Geralmente são pessoas que têm algum problema mental, são frustradas, têm alguma dificuldade na vida, têm algum trauma, alguma coisa assim que bem grave na vida da pessoa, que ela não tem empatia com quem vai vir ainda, com os nossos netos, bisnetos, tataranetos, com as outras gerações que virão, como já vieram antes de nós e virão depois de nós também, né? E aqui essas três tribos estavam se lembrando
estavam pensando nesse povo que ia vir e já tinham deixado ali um memorial, uma testemunha, uma prova. E que bonito Finéias, né, o filho de Eleazar, né, o nome do rapaz, ele foi lá conversar. Por isso que eu falei que a gente está falando de comunicação. Ele ficou sabendo que eles tinham traído Deus por todas as tribos ali, as 10 tribos lá de Israel. Ele juntou os líderes e falou: vamos lá conversar. Vamos lá ver, antes de guerrear, antes de fazer confusão, antes de julgar, antes de brigar, a gente tem que conversar. A gente precisa entender, a gente precisa compreender a intenção do próximo, a ideia do próximo, o porquê de construir uma nova igreja, se já tinha igreja em Siló, o porquê de fazer o que faz, de falar o que fala, o porquê a gente precisa entender. As perguntas vão salvar o mundo, sabia? Você tem que aprender a perguntar. O diabo, o adversário das nossas almas, ele te suga, ele te aperta, ele te sufoca para você não perguntar, para você não falar com seu cônjuge, com seu filho, com seu vizinho, com seu patrão, com seu colega de trabalho, com seu vizinho, com seu síndico, seja lá com quem for. Ele faz de tudo para você não perguntar. Ele faz de tudo para você chegar guerreando, arrumando confusão. Eles queriam guerrear, eles queriam matar a tribo porque eles acharam que eles estavam fazendo um novo altar. Quantas vezes a gente erra? A maioria das vezes a gente erra. Quem conhece o nosso coração, a intenção da nossa mente é o Senhor. É só Ele que sabe o porquê a gente faz o que a gente faz. Isso aqui, esse capítulo é riquíssimo. É um capítulo que a gente tem que entrar dentro da nossa alma e a gente tem que compreender que a gente precisa perguntar, a gente precisa se comunicar. A comunicação salvou eles de uma guerra civil. Eles iam brigar entre eles e se autodestruir porque alguém achou que eles estavam contra, e na verdade eles estavam salvando Israel. Eles estavam fazendo um memorial para as futuras gerações, eles estavam fazendo aquele memorial para aquele momento ali que estava acontecendo agora. Pessoas de má índole ou de ansiosas, ultrapassadas, pessoas que atropelam as coisas, falaram: eles estão construindo uma nova igreja, eles estão traindo Deus, vão matar, vão brigar e tal. E Finéias, chiquíssimo, foi lá conversar, explicou tudo que ele estava entendendo. Eu estou entendendo que vocês estão fazendo um altar para fazer isso, isso, aquilo. Para que outro, se nós já temos o altar lá em Siló? Deus está habitando lá, para que isso e tal? E eles tiveram a oportunidade de explicar e tudo ficou bem. Eles foram embora, os outros foram tomar posse da terra deles e aquilo ali virou uma testemunha desse pacto, dessa união, dessa amizade, de família, de pessoas que foram prometidas para aquela terra, foram escolhidas para aquela terra. Aquilo ali virou uma testemunha, virou um memorial. Todo mundo que olha para lá fala: a tribo de lá é nossa, são todos nossos irmãos, somos todos filhos devotos do mesmo Deus. E aquela pedra, aquela coisa que eles fizeram ali, salvou a vida de todo mundo e também dos descendentes, para eles nunca brigarem entre eles, porque reino dividido não prospera. Ensine isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus vizinhos. Ensine isso para a vida. Reino dividido não prospera. Nós precisamos estar unidos. Mesmo que a gente não concorde com tudo que a outra pessoa fala, nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir o que a pessoa está falando para a gente poder compreender a intenção dela. E aí sim, a partir de uma escuta verdadeira, uma escuta ativa, uma escuta que eu quero te ouvir, eu estou presente para ouvir o que você tem para me dizer. Aí sim você pode partir para um julgamento. Não deveríamos julgar ninguém, como a Bíblia diz, mas somos humanos e julgamos. Depois de ter uma escuta ativa, depois de ouvir, de compreender, de entender o porquê das coisas, aí sim a gente pode tomar a nossa atitude. Depois dessa palavra linda que o Senhor está trazendo para nós hoje, nesse dia, seja o dia, a hora, o mês, o ano, a década que você está assistindo isso, que você está ouvindo isso, eu quero que o Senhor fale no seu coração profundamente. Aprenda a ouvir primeiro e não a julgar. Porque às vezes as pessoas estão construindo um memorial, uma coisa boa para todo mundo, até para os que virão, e você está julgando, atrapalhando, guerreando, fazendo confusão à toa. Porque
tem preguiça de ouvir ou está aprisionado pelo Satanás, pelo diabo, pelo mal, por sei lá o que for a palavra que você usa para coisa do mal, está aprisionado, te proibindo de perguntar, te deixando envergonhado, com orgulho, com um monte de outras coisas que ele coloca dentro de você, para você não perguntar e não saber a essência, a intenção verdadeira da pessoa, do que ela está fazendo ali. Muito importante isso, né? Que capítulo! Que capítulo! Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê condições atentas a perceber quando o diabo está nos aprisionando para a gente não fazer perguntas. Por que você faz isso? Por que você está falando isso? Eu entendi que você está falando assim, assim, assim. Tá correto? É isso que você quer dizer? Com uma voz suave como de Finéias, ele foi lá e contou tudo que ele imaginou, tudo que falaram para ele, e ficou ouvindo a resposta deles. E ficou tudo na paz. Que lindo, né? Beijão no seu coração e fique em paz aí.